Ah, senhores, como a submissão destruiu, espatifou, jogou fora a masculinidade. Hoje em dia, os homens são submissos aos desejos sociais. São homens submissos à economia e aos paradigmas sociais. São homens paralisados, que não fazem nada, são subservientes. Ele está ali, muitos homens de hoje em dia reclamam do governo, reclamam que está tudo errado aqui no Brasil, mas não fazem nada. São homens paralisados, parados, reclamam de seus empregos, mas o que fazem? Nada. Reclamam com aquele sorrisinho de brasileiro médio, sorrisinho amarelo, reclama de que sua mulher reclama muito, enche o saco dele, é insuportável, mas continua servindo a ela, não tem a capacidade de não se submeter a algo. São subservientes ao demônio, veja só. O mundo jaz do maligno. Não me considero cristão, mas é interessante utilizar essa frase do cristianismo. São homens que servem aos donos do mundo, que quem sabe sabe. Prefiro não citar nesse vídeo, deixar isso para outro vídeo. Enfim, eles servem ao demônio. Nem a Deus o homem era tão subserviente de tal maneira. Nem Adão, que era para ser o homem ideal, foi formado como o homem ideal, nem ele era subserviente a tal ponto quanto os homens hoje em dia são subservientes ao demônio. Veja só o porquê. Levando em vista toda a história cristã, nem no paraíso Adão foi submisso. Ele obedecia a Deus, mas ele possuía autonomia para fazer o que bem quisesse. Deus não falava, trabalhe hoje em dia, hoje o dia todo, fazendo isso aqui, você tem até as 8 horas para terminar. Deus não chegava e falava, o que você estava fazendo agora? Você estava saindo com quem? O que você estava fazendo agora? Semelhanças, vocês já sabem quais são as semelhanças. O que acontece nos relacionamentos amorosos dos homens. A submissão do homem foi no momento, ela só passou a ocorrer no momento em que ele se sujeitou à mulher para comer do fruto. Veja só que na história cristã, a mulher, primeiro ela foi comer do fruto e foi aí que ela chamou Adão. O Adão se submeteu aos desejos da mulher. Começa nas escolas. São meninos treinados, ainda não são homens, são meninos. Ainda não se tornaram homens, mas são desde cedo treinados como Olimpíadas para serem homens subservientes. São treinados para serem o gado perfeito do sistema. Vocês já notaram o tanto que a escola é mais rígida para com os homens? Veja só, aquele moleque que era cheio de energia, cheio de vontades, era sempre cortado, cortavam as asinhas dele. Ele era como um anjo. As escolas cortam as asas dos anjos para impedir eles de voarem. A escola é sempre mais rígida com os homens. Por quê? Porque quer tornar os homens submissos. A sociedade diz que tá certo, que você não deve voar. Toda vez que uma criança está ali revoltada com o sistema escolar e reclama para os pais cortam as asinhas dele igual. Porque são pais doutrinados que parece que nem amam o filho de verdade, ou pelo menos são muito burros para fazer o que um pai de verdade devia fazer. Ele vai lá, o homem, o pai, o que era para ser um homem, a mãe, que era para ser uma cuidadora, vai lá e doutrina o filho a ser mais um escravo médio. Essa submissão continua nos empregos, em que você tem que fazer tudo do jeitinho que o patrão quer. Você não pode questionar. Se você questionar, você tá fudido. Muitas empresas aí nem pagam direito, pagam atrasado os seus funcionários. A maioria das empresas hoje em dia, principalmente as grandes, pego de exemplo um recente que eu experienciei, que é o Banco do Brasil ali, em que muitas relações são puramente prostituições sociais, de verdade. É uma superior, uma chefe ali que manda em você e você tem que
se prostituir socialmente, fingir que você gosta dela, ir em encontros, como uma escolinha mesmo. Veja só que o mercado de trabalho hoje em dia é uma escola. É um lugar que você não faz nada e você fica só servindo aos outros. Não tem motivo. Você só fica puxando o saco dos outros pra passar de ano. No caso, receber o seu salário e conseguir sobreviver e meramente comer. É assustador se você parar pra pensar mais a fundo. A submissão do homem continua em relacionamentos amorosos, a qual nem quando você vai dormir você tem paz. O tempo todo testes em que ela vira pra você e fala: Ai, se eu fosse uma barata, você ainda me amaria, taquinho desperto? Você me amaria se eu fosse uma barata? Você só quer descansar depois de um dia, mas tudo que você fala com aquela pessoa que era pra ser seu apoio, pelo menos é o que você, Betinha, idealiza, né? Ela, tudo que ela faz é te testar o tempo todo, querendo te empurrar pra baixo pra ver se você vai cair ou se você vai conseguir se levantar de novo. E você fica ali se levantando, fazendo tudo o que você não quer fazer só pra agradar uma pessoa que só te faz mal. E nesses dias eu tive de exemplo um conhecido meu, vamos chamar ele de Gelson. É, nome esquisito, né? O Gelson, ele tava namorando com uma menina. Ele nem gosta da menina. Ele nem tava gostando da menina, tava insuportável. Ela perguntava um monte de coisa desnecessária pra ele. Ficava enchendo o saco dele. Reclamava do irmão do cara, que era a família dele. E ele mesmo conversando com a gente e com o irmão dele, falava: Eu não suporto mais essa menina. Por que você não termina? Perguntava o irmão dele. O que ele dizia? Ah, estou com medo. E se eu não conseguir achar outra? Meu Deus. Você faz tudo o que você não quer só pra agradar uma pessoa que só te faz mal. Não te dá nem prazer. Muitas vezes nem o prazer sexual a pessoa te dá mais. Isso continua em faculdades. Você faz tudo o que não quer só pra agradar. Você se prostitui para suas professoras pra passar de ano. Igual você se prostitui emocionalmente e veja só, financeiramente e veja só, sua dignidade inteira, a sua mente, o seu corpo, a sua alma, pra simplesmente manter um relacionamento que você idealizava, relacionamento amoroso que você idealizava, que seria algo de igual para igual. Nunca foi de igual para igual. Sempre foi a sociedade querendo tornar o homem submisso. Eu quero mais é que a sociedade se foda. Não sei você, se você ainda se preocupa com a sociedade, parabéns, você é um belo de um homem trouxa. Sim, você é muito trouxa por se importar com a sociedade. A sociedade não se importa com você e ela vai ruir. Se você é cristão, o mundo jaz do maligno. Se você não é cristão, você percebe que o mundo jaz do maligno de qualquer forma, mesmo que você não acredite que você seja ateu, o mundo jaz do maligno. Porra, o mundo é horrível e você quer proteger esse mundo? Não, proteja a si mesmo e o que você se importa. Proteja o que vale a pena proteger, não proteja o lixo. Deixe o lixo queimar. Deixe que as pessoas que querem ver o seu mal, deixe elas longe de você. Não seja um homem submisso. Não seja o que a sociedade quer de você, porque a sociedade só te usa e te joga fora depois. E para você que é um homem desperto, um homem superior que tem um chamado dentro de si, você sabe, você já sentiu há muito tempo antes de despertar, que o mundo ao seu redor é falso. E foi assim que durante muito, muito tempo, na história, veja só, também tem a história teológica da Bíblia que eu usei de exemplo, procuraram tornar o homem submisso, porque um homem submisso perde toda a sua potência. E há milênios vem acontecendo isso gradativamente. O homem cada vez vem se tornando mais e mais submisso. É isso que você é? Um homem submisso? Se inscreva, esse é o Otaku Desperto.